Olá, pessoal! Dicas de sociologia para arrasar na prova do PAV, hein? Sociologia como ciência. Gente, essa vai ser uma exposição mais introdutória para a gente entender quando a sociologia surgiu, né, quais foram os principais fatos históricos que contribuíram no momento do surgimento desse novo campo de conhecimento, tá? E por que uma ciência voltada para entender as transformações sociais? Pessoal, em primeiro lugar, é importante a gente entender que a sociologia vai identificar o que é como objeto de estudo? A sociedade, né? Todos os problemas sociais poderiam ser solucionados a partir de uma ciência nova, uma ciência encarregada, então, com o uso de métodos, com o uso de teorias, né? Teorias e formas ali de explicar engajadas e comprometidas diante de todos os problemas que estavam surgindo, tá? Obviamente que o cientificismo ali do século XVIII, século XIX, vai jogar um papel muito importante aqui no surgimento das ciências sociais, tá? Mas era necessário, né, pessoal, uma ciência que fosse diferente, né, das formas de explicação, como a explicação filosófica, a explicação baseada no senso comum, a explicação religiosa. Essas eram formas, tá, de explicação das questões sociais que já não davam conta mais. Então, alguns grupos de pessoas, né, de pensadores, já estavam insatisfeitos com essas formas de entender as transformações da sociedade. Daí vem a sociologia. Depois eu vou falar para vocês quem foram os pioneiros, né, os precursores do surgimento dessa ciência. Mas no primeiro momento aqui é importante a gente entender que a sociologia vai surgir exatamente nesse momento onde as transformações sociais, as transformações políticas e econômicas que culminaram ali, principalmente com as revoluções industrial e francesa, vão trazer aí uma série de consequências para a vida das pessoas em sociedade. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, nós vamos ter lá o crescimento das cidades, né, a questão urbana, marcando presença ali nos estudos, e outras consequências, né, como o aumento da criminalidade, o aumento das desigualdades sociais, tá? Tudo isso ali gerando um pano de fundo onde uma ciência deveria surgir, uma ciência encarregada de explicar essas transformações, esses problemas sociais. A Revolução Francesa trazendo mudanças principalmente do ponto de vista político, né? Com base na razão, com base nas novas explicações ali, filosóficas e tudo mais, questionando o poder monárquico, né, do antigo regime, a influência religiosa também nas questões políticas, nós vamos ter ali uma nova forma de pensar, certo? Baseada, né, nos princípios de igualdade, fraternidade, liberdade, que vão influenciar também na sociologia, no surgimento da sociologia. Tá? Bom, gostaria de fazer aqui para vocês um link, uma questão interdisciplinar aqui com o campo da literatura. Tem um livro bem interessante, gente, que é um romance, né, francês, do Victor Hugo, chamado Os Miseráveis. E é importante porque nesse livro ali, que vai narrar ali em torno da questão da perseguição ali de um ex-presidiário, policial ali, perseguindo o ex-presidiário, mas vai trazer ali todos os acontecimentos que estavam marcando a sociedade francesa na época, né? Muita pobreza, muita desigualdade, tá? E é interessante, né, a gente fazer esse link com a literatura, que vai trazer esse panorama para a gente pensar um pouco essa ciência encarregada de explicar todos esses dilemas sociais. Bom, falando um pouco dos precursores, né, dos criadores ali dessa ciência social, que é a sociologia, nós vamos ter primeiro o Augusto Comte, tá, um francês, que a partir do curso de filosofia positiva, lá no século XIX, vai trazer aí uma contribuição para a criação, né, de uma ciência encarregada de explicar todos os fenômenos sociais, os problemas sociais. Tá? Então, o Comte ele vai trazer essa preocupação, obviamente muito influenciado por outros campos de conhecimento, né, da química, da física, da biologia, mas tentando aplicar isso numa ciência encarregada, né, de explicar os acontecimentos sociais. Né? Se nós tínhamos lá uma ciência encarregada de explicar os fenômenos do mundo químico, a química, do mundo físico, a física, né, e a biologia, por aí vai, por que não uma ciência encarregada de explicar os acontecimentos da sociedade na época? Tá? Uma ciência com um forte rigor metodológico, né, com teorias válidas, experimentadas, né, com o fato da observação jogando um papel muito importante aqui, a observação dos fenômenos sociais,
Então a sociologia ela vai buscar então compreender todos esses fundamentos das relações sociais. Augusto Comte, então, como representante do positivismo, o positivismo, né, a filosofia positivista, vai ter um papel aqui de destaque na criação da sociologia. A sociologia aqui como uma ciência nova. Se a gente comparar com a filosofia, se a gente comparar com a história, a sociologia, quando ela surge no século XIX, a gente pode dizer que é uma ciência nova. Tá? Só que a sociologia, pessoal, ela não vai ficar concentrada apenas na explicação dos fatos sociais, dos fenômenos sociais. Ela vai servir também como uma base reflexiva em diferentes áreas de conhecimento. E eu coloco aqui, destaco para vocês, da medicina ao direito. Em outros campos, nós também podemos identificar a influência, né, direta dessa ciência social, tá? Encarregada de explicar todas e trazer, né, toda a sua bagagem, toda a sua contribuição crítica, toda a sua contribuição reflexiva dentro de outros campos. Tá? Então nós vamos ver lá a sociologia do direito, nós vamos ver lá a sociologia do campo, né, da saúde, nós vamos ver a sociologia do esporte, nós vamos ver a sociologia da cultura, a sociologia, enfim, criminalística, né, outros campos de conhecimento que também vão se beneficiar dessa explicação, né, sociológica, dessa explicação baseada nesse rigor, né, e essas diferentes teorias que a sociologia, aí, ao longo das décadas, vai nos trazer em forma de contribuição para pensar as transformações sociais. É importante, né, a gente destacar que os indivíduos e as coletividades devem ser entendidas como parte das estruturas sociais, tá? E são capazes de interferir nessa estrutura social. Daí eu queria destacar para vocês essas outras formas de pensar a sociedade, buscando desnaturalizar as questões sociais, buscando estranhar as questões sociais, a partir de uma perspectiva crítica. Isso a gente vai ver depois, né? Uma sociologia crítica, uma sociologia engajada, que vai se ocupar ali de explicar a relação indivíduo-sociedade. Tá? Por quê? Porque a sociologia, por ser uma ciência nova e estar em constante transformação, vai trazer contribuições importantíssimas, né, para a gente pensar tudo o que acontece no mundo. Tá? Pós ali globalização. Quantas coisas, né, pessoal, que não aconteciam lá no século XIX e acontecem hoje em dia. E a sociologia, a partir de todo esse acúmulo teórico que ela vai desenvolver, pode nos ajudar a explicar. Mas não só explicar, interferir também, através do engajamento, né, de todas essas questões sociais. As pessoas engajadas, as coletividades engajadas, a partir, então, de uma influência de conhecimento sociológico, certo? A sociologia ela não é só uma disciplina do ensino médio, né? Nós costumamos dizer. Não, a sociologia ela é uma ciência que também vai trazer uma nova forma de olhar o mundo, né? De estranhar, de discutir as questões sociais, procurando entender de outras formas. Obviamente, tudo isso, né? E aí vem a herança, né, de Augusto Comte, tudo isso com muito método, com muito rigor científico, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse material. Dúvidas, comentários, coloquem lá, tá? E podem trazer também nos nossos encontros presenciais, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau!